Ok. Voltamos para mais um bloco. E esse bloco agora, nós vamos conversar sobre a diferença entre hipnose e PNL. Já está ficando bem claro, né, a diferença dos dois. Eu vou colocar um site que é... deixa eu pegar o site para vocês. Esse site é da ACT Institute, é uma instituição que vende, que trabalha com hipnose, tá bom? E é ela que fala sobre a diferença entre a hipnose e PNL. Por isso que eu achei legal trazer para cá, para que você pudesse ver os dois. Então, qual que é a ideia? O texto, para você depois poder avançar, ele vai explicar sobre a hipnose, vai explicar sobre a PNL, quem foi um, quem foi o outro, como é que desenvolveu e qual a diferença dos dois. Mas, basicamente, eu queria pegar essa fase aqui, ó. Deixa eu ampliar essa frase, porque é em cima dela que nós vamos trabalhar. E é em cima dela que a gente já está conversando. Eu não sei se é só para mim, mas fica bem embaçado as páginas da internet quando você abre. Não dá para a gente ler, não. Não, mas é só esperar um pouquinho que termina de carregar e fica nítido, Cíntia. Deixa eu achar. Ó, tá começando a ficar mais nítido, tá vendo? Ó, eu só quero uma frase daqui. A frase, posso ler a frase? Está em azul aqui, ó. É melhor você ler. Então, não, eu vou ler, mas é só para você saber que está aqui, e aí você vai pegar no parágrafo que está escrito é válido. Aí ele diz assim, é válido destacar que a principal diferença entre as duas vertentes terapêuticas está na abordagem. A PNL fala basicamente com a mente consciente, enquanto a hipnose trata o inconsciente. Então, a diferença entre as duas. Qual é a diferença entre as duas? É que uma vai trabalhar a sua mente consciente e a outra vai trabalhar a sua mente inconsciente. Aí você tem que lembrar, quando a gente fala bem assim, mente consciente, é porque através dela você fala para o consciente e o consciente faz o trabalho no inconsciente. Então, você se reprograma, mas pelo viés do consciente indo para o inconsciente. Ficou claro isso? E ali, eu queria que vocês estudassem e vocês vão ver o seguinte, qual é a ideia? A história é, a hipnose é antiga, a hipnose veio, e aí você encontra a hipnose com Freud. Freud estuda, Freud abandona a hipnose, mas começa a trabalhar mais o inconsciente e dá essa teoria de inconsciente para a gente. Ótimo. Crescemos em conhecimento. Aí, o desenvolvimento mais à frente, começa um grupo que tinha estudado a hipnose, que tinha visto Freud falar do inconsciente, uma galera começou, duas pessoas basicamente, começaram a estudar como que eu programo a mente. Como é que eu faço? E eles começaram a ver pressupostos. E nesses pressupostos foi criado a base da PNL. Então a PNL foi feita para programar a mente. E aí, o que acontece? Foi a história que a gente já contou. A hipnose sozinha era só dar o comando. Não era terapêutica, era de pau. Agora, eles pegam a hipnose, quem trabalhava com a hipnose, não é quem trabalhava com a PNL. Quem criou a PNL continuou com a PNL e continuou crescendo com a PNL. Agora, quem estava na hipnose viu na PNL uma ferramenta terapêutica. Então, eles trouxeram a PNL para a hipnose. Então, hoje, cursos de hipnose, você vai ver que o cara faz hipnose e PNL. Então, ele juntou os dois. Então, hoje, por exemplo, se você pesquisar cursos de hipnose, você vai ver várias técnicas e alguns são fiéis. Alguns falam, ó, nós vamos estudar hipnose. Não, agora nós vamos ver conceitos de PNL
para que você possa usar quando você fizer a hipnose. Então, esse professor, quando faz isso, ótimo, ele está sendo fiel à balança, ele está sendo fiel à história. Agora, outros colocam como se a técnicas de PNL, por exemplo, quem nunca fez PNL e vai fazer um curso de hipnose hoje, ele acha fantástico, porque está misturado, ele não sabe que aquilo é PNL. Para ele, aquilo é hipnose. Esse é o problema, que alguém vai chegar para a Cintia e falar assim, mas Cintia, esse ensaio mental que você está fazendo é hipnose. Eu aprendi no curso de hipnose. Quem que está certo? Quem que está errado? Pô, o cara está falando besteira. Ele não está usando. É porque esse aluno ele não teve uma preparação lá. E ele está chamando de hipnose o que é PNL. Ô, Marco, a indução que a PNL faz, então, não é uma hipnose? Não. Você induz. Você já faz a indução, por exemplo, com o seu... desculpa, eu não sei se você tem filhos. Tem uma menina. Ela tem quantos anos? 7. Nessa idade você induz mas com força. Até os 7 anos você induziu pra caramba. Naturalmente. Você queria que ela fizesse determinada coisa e naturalmente você fez algo, um gesto, um rosto, uma atividade, um comando, e ela foi lá e fez. Mas estava no código-fonte dela? Não. Você trabalhou consciente e inconsciente. O único problema que a gente encontra na PNL, na hipnose, não é se ela está usando a programação, se ela está usando como terapêutico, não é nada disso. Se está acordado, se está dormindo, não é esse o problema. O problema que a gente que vê e que tem receio sobre isso é o acesso direto ao código-fonte. É o acesso sem ter o consciente junto, sem fazer de uma forma natural. Essa é a dificuldade, esse é o constrangimento, se a gente pode dizer, quando alguém vem querer falar hipnose para o nosso lado, ou comigo, por exemplo, eu vou falar, beleza. Quando ele fala de ensaio mental e tal, a gente está falando do mesmo barco. Agora, quando vai para a hipnose, aí eu já recuo. E as técnicas de hipnose são técnicas simples. Isso que é o bicho. É muito simples você pegar as técnicas de hipnose e apresentar isso de uma forma em uma palestra, em igrejas. Gente, o que eu vou falar agora para vocês é meio complicado, assim. Mas se nós pegarmos filmagens, e isso tem na internet, tá? Eu não vou mostrar, vou deixar vocês pesquisarem, porque aí você vai ver, aí é você com sua consciência. E eu não vou estar falando mal de religião de ninguém. Mas se você pegar os conceitos que eu estou te falando e estudar as técnicas, verem quais são as técnicas, sem executá-las, para conhecimento. Lembre-se que a gente ter conhecimento, isso é importante, para que o outro não use na gente. Por que a gente estuda inteligência emocional? Não é só para controlar suas emoções, é para você não permitir que o outro controle você. Ok? Beleza até aqui? Beleza. Então, quando eu fui para a hipnose, quando eu fui estudar a hipnose, eu fui estudar para entender a hipnose, não para executar a hipnose. Eu queria entender qual era o processo mental e tal. Fiz o curso, não tenho certificação, porque eu não fiz a prática. Eu não queria expor ninguém e não me permitia ser exposto por ninguém. Beleza? Curso digital, curso virtual. Mas vamos lá. Voltando. As pessoas confundem um pouco, Marcos, porque, na verdade, a PNL ela também estuda a questão dos processos, tanto consciente quanto do inconsciente. A PNL ela é uma técnica para você reprogramar o inconsciente, mas acessando pelo consciente. Pelo consciente. Com o estudo do consciente e do inconsciente, como que ocorre as decisões e tal, eu entendi agora, então eu vou programar para que isso aconteça da maneira que eu quero. Isso. Mas eu não vou fazer isso sem que a pessoa permita ou direto ligado no inconsciente, né? O que é hipnose? Coloca bem simples, gente. O que é hipnose? Acessar o código-fonte
e fazer a operação dentro do código-fonte. Ponto. É isso. O que é PNL? PNL é fazer a programação da mente. Então, eu posso usar a PNL, só PNL, eu posso usar um processo de inteligência emocional para emocionar a pessoa e logo após usar uma técnica de PNL, como eu posso, não vou usar, mas eu poderia usar a hipnose para usar a PNL. Então, a PNL é um bloco de conceitos, de pressupostos, de ideias, de técnicas que você usa ou você pode associar com uma outra técnica para usar na técnica. Agora, qual a diferença de todos eles? Qual a diferença qual é a versão coaching, inteligência emocional, PNL e psicanálise? Todos os 4 vão te ajudar a programar o sujeito. Só que os 4 fazem consciente e inconsciente. Então, qual a diferença desses 4 para a hipnose? Todos os 5 trabalham o inconsciente. Vão programar o inconsciente. A hipnose, o acesso direto. Os outros 4, não. Os outros 4 é a casada da consciência com o inconsciente. Ficou claro isso? Ficou. Cíntia, ficou claro? Claríssimo. É isso que eu tenho que separar. Então, qual é o problema? A hipnose vai direto no código-fonte. E qual o problema? Nós somos seres programáveis. Tudo que eu faço, tudo que eu executo, aquilo vai voltar e eu vou fazer mais fácil. Aquilo acontece de forma mais simples. E o meu inconsciente não é sábio. O meu inconsciente não é inteligente. Ele só processa. Então, se eu abrir de uma forma, ele vai estar aberto e ele vai repetir aquilo ali. Por isso que eu posso viciar o meu inconsciente. O usuário de drogas programou o inconsciente. Uma depressão programou o inconsciente. O cara que entrou em um processo que se reprogramou que ele vai morrer porque ele vai tentar suicídio. Ele vai morrer com uma tentativa de suicídio. Ô, Marco, aproveitando que você falou de usuário de droga, só usando essas técnicas aqui nossas de inteligência emocional, o que você aconselha para uma pessoa que ficou bastante tempo sem usar droga e teve uma recaída? Então, não é uma técnica só, você vai ter que fazer um processo com ele. Porque você tem que ver, lembra da psicanálise? Do conceito que a psicanálise trouxe para a gente como coach? Se eu estou aqui, é entender o porquê, ou inteligência emocional melhor. Você volta para entender o porquê, aí você vai ver as necessidades. Por exemplo, quem usa droga? Ele não usa droga por usar a droga. Ele foi para a droga por alguma necessidade que não era preenchida. Tipo, não sinto a minha família me protegendo, não sinto o amor da minha família, eu me sinto rejeitado, a minha autoestima é baixa e tal. Então eu vou por causa de uma fuga. Entendeu a ideia? Eu tenho que saber... Essa pessoa em questão, eu não sei se ela não lembra exatamente as coisas da infância, mas ela sofreu muito bullying pesado, né? Quando ela era criança, ela sofreu muito bullying pesado na escola. E o porquê disso, já tentei que ela falasse, ela não fala. Ela não precisa... Olha só, deixa eu só te interromper para a gente pegar, só para não fugir um pouco do que tem agora, assim, né, por causa da aula. Mas a ideia é a seguinte, ela não precisa, o problema é que você está querendo que ela fale para você. Use uma técnica. Você pode usar a linha do tempo, que aí se ela quiser falar para você de verdade, pode ser que ela escondeu isso. O inconsciente dela escondeu. Então, ela não consegue visualizar. Então, você usa a linha do tempo. Na linha do tempo, você vai fazendo um ensaio mental para ela voltar emocionalmente. E aí ela vai lembrar do que ela acha que é o último. Quando ela estiver relatando isso para você, ela vai voltar mais atrás naquilo que estava escondido. Então, para saber o que aconteceu para desencadear, aí você tem uma ferramenta para isso. Qual é a ferramenta que nós usamos com mais reforço? Você pode fazer um ensaio mental menor,
mas a ferramenta, que é o canhão, para você detonar com isso, é linha do tempo. É uma técnica da PNL que você pode trazer com o ensaio mental juntando, e aí você formou essa linha, você vai lá, reprograma o sujeito e volta com ele de novo. Mas a técnica ela é bem extensa, então é melhor, fazer isso lá ver lá como é que eu falo? Lá no EAD, ver no curso e tal, e a gente pode até marcar um dia para fazer uma linha do tempo, mas só para a gente não fugir, porque senão a gente entende demais hoje, tá bom? Mas a ideia é voltar com o sujeito, ver o que aconteceu, qual é a necessidade, qual o conflito que teve, resolver esse conflito. Aí você vai dar condições para o cara se reprogramar. Quem pode fazer isso? Posso resolver isso com inteligência emocional, posso usar técnicas de PNL, e quem trabalha com a hipnose vai abrir a hipnose, vai pegar a PNL e vai levar para lá. Voltando a falar. 4, trabalha consciente e inconsciente, e a hipnose trabalha diretamente no código-fonte. Por isso que nós temos receio sobre isso. Beleza? Beleza. Podemos trabalhar isso? Podemos, sem estresse nenhum. Gente, pergunta. Alguma pergunta sobre essa parte da... Você ia falar sobre a questão do vídeo lá que você não vai mostrar, mas que era para a gente, se a gente quiser. Ok. Igrejas. Você vai acessar o Google e você vai colocar lá hipnose, igrejas evangélicas. Por isso que eu não quis para ninguém falar, ele é da igreja adventista e aí ele quer meter o pau na igreja tal. Não é isso que eu quero fazer. Longe disso. Então, o que eu quero que você faça para você olhar? Veja as técnicas de hipnose, como que o pessoal usa, e abre vídeos de alguns pastores, abre desse jeito que eu falei para vocês. Hipnose, escreve lá no Google, hipnose, igreja evangélica. Vocês vão se assustar. Muitos de algumas igrejas evangélicas vão aprender a hipnose. E no decorrer do culto, eles usam, que a hipnose você vai fazendo. E como a pessoa que está lá no culto, ela, ao olhar para frente, ela confia no pastor, ela dá a carga emocional para lá, ela entrega a vontade, aí o pastor usa a oratória para ganhar a confiança, ele usa para trazer isso daqui, ele envolve a pessoa e ali ele faz um transe hipnótico e muita coisa que acontece no culto não é milagre. São curas provocadas pela hipnose. Ficou claro, gente? Eu não sei, já me disseram que políticos também estão usando algumas coisas quando eles vão para o palanque, né? E aí usam tanto coisas de PNL quanto de hipnose, né? Sim. Alguns. Não, gente, eu fui na última eleição, teve uma pessoa de Vila Velha, um candidato, eu fiz a coordenação para ele. Então, o que acontece? Quando ele ia conversar com outros, ele teve conversas com outros políticos que ele precisava de apoio deles. Aí eu chegava para ele e falava, tá, quem é essa pessoa? Ah, ele é assim, 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 assim. Como que ela... Ah, é assim, assim, assim. Beleza. Então, esse perfil dela é assim. Então, quando você estiver conversando com ela, você tem que mexer nisso, nisso, nisso. Aí você vai ter a atenção dela. Quando você tocar nisso, vai fazer isso. Aí eu fui, dentro do perfil que ele me traçou, eu ensaiei com ele qual era uma conversa com determinados políticos que ele conseguiria um retorno melhor, entendeu? E ele colocou em prática. Ele nunca fez curso de coach, nunca fez PNL, mas ele começou a ter um jogo de cintura melhor, porque ele começava a olhar para as pessoas. Ele já é bom no diálogo, ele já é bom na negociação, muito bom, mas quando ele viu esse outro lado, ele se deu melhor ainda. Tanto que, na última eleição que ele tinha concorrido, para vereador, ele tinha feito 200 e poucos votos, e agora ele fez 1.600 votos. Teve 1.600, 1.700 votos. Ou seja,
foi totalmente diferente. Ele saiu como para deputado. Então, a ideia... Sim, mas aí não foi manipulação, foi... Não é hipnose. Não A gente é hipnose, usou, ele chamou a atenção só. ele chamou a atenção, porque ele usou técnica, ele não trabalhou direto no código-fonte, ele trabalhou aqui. Ele fez um marketing político. Ele conseguiu conversar com a pessoa utilizando... Por exemplo, eu estou dando aula. Pô, gente, é evidente que o meu tom de voz, no momento que eu acho que tem uma frase mais forte... Por exemplo, eu usei uma expressão que eu não uso normalmente para dar aula, mas na hora que eu citei com emoção e tudo, eu falei, eu citei a expressão, eu citei a palavra merda. Dentro daquele contexto, naquele momento, ele ficou em choque. Então, a pessoa que está me ouvindo, opa, isso é importante, o que ele está falando é importante. Ele deu uma importância para isso. Então, eu fiz uma técnica, que aí vem oratória, vem não sei o quê, vem um monte de técnica junto, mas falando o quê? Que eu estou dando importância e eu estou jogando para o seu consciente, você está vendo, isso é importante. Aí você joga para o inconsciente para guardar, porque teve um apego emocional naquele momento. Você falou, pô, o Marcos ficou emocionado naquele momento. Por que eu fiz isso? Como recurso didático. Ficou claro, gente? Ficou. Então, o consciente e inconsciente eu devo usar. É um projeto. Por exemplo, se eu pegar, para mim, uma pessoa que mais ensinou, que para mim é Deus humano e Deus ao mesmo tempo. Ele usava isso o tempo todo. Ele via uma ovelha, os caras estavam lá cuidando de ovelha, ele falava, eu sou bom pastor. E o cara falava, ovelha, meu irmão, porque eu sou pastor da ovelha. E ele começava a fazer o vínculo e falava, então ele é o meu pastor. Ou, por exemplo, frases que ele estava com pescadores, agora vocês vão pescar homens. Pô, ele falou isso para pescadores. Então, eles sabem que ia ter um trabalho e tal, e o foco dele agora ia mudar. Ele não ia olhar mais para peixe, ele não ia trabalhar com isso, ele ia pescar homens agora. Então, ele tinha que estudar os homens, olhar os homens, fazer isso aí. Paulo, o apóstolo Paulo, também fazia isso direto. Ser grego para os gregos, romanos para os romanos, judeus para os judeus. Beleza? Tranquilo? Não ataquei a mente de ninguém aí. Ninguém vai me crucificar. Estou tranquilo. Não, tá tranquilo. Ninguém vai. Então vamos. Deixa eu ver aqui. Fechamos. A minha pergunta é: abaixo desse vídeo nós vamos colocar qual a diferença entre hipnose e PNL. Já falamos que a diferença é que fala a mente consciente, a outra fala a mente inconsciente. Lembrando que sempre quando fala mente consciente, não fica na mente consciente. Aí a mente consciente conversa com o inconsciente. Beleza? O que nós estamos falando é que tem que ter essa casada, consciente e inconsciente. Então, se não temos nenhuma dúvida, fechamos mais um bloco. Parando a gravação.